Olá pessoal, então vamos continuar aí com nossa resolução de questões. Vamos aí para a questão de número 26. A empresa de softwares Microsoft adquiriu pelo valor de 7 milhões e 600 todos os sistemas desenvolvidos por sua concorrente Sopa Limitada, né? O valor justo dos sistemas é de 6 milhões e 100 mil. Nas demonstrações financeiras da Sopa, era possível identificar que o custo para desenvolver os sistemas correspondia ao valor líquido de 3 milhões. Então, olha só, a empresa de software Microsoft adquiriu pelo valor de 7 milhões e 600 mil todos os sistemas desenvolvidos por sua concorrente. Ela adquiriu todos os sistemas, né? Então, ali foi o quê? Foi o custo de aquisição, né? Todo o sistema desenvolvido. O valor justo do sistema era 6 milhões e 100. Certo? Nas demonstrações financeiras de Sopa, era possível identificar que o custo para desenvolver o sistema correspondia ao valor líquido de 3 milhões. Então, lá na companhia, né, que você está lá, Sopa, essa questão foi da FGV. Né? Em Sopa, estava lá que aquele software foi desenvolvido, ó, por quanto adquiriu todos os sistemas desenvolvidos, 3 milhões. Isso foi o custo. Isso foi o custo, certo? Olha só, isso foi o custo. Beleza. Aí, a empresa pegou, adquiriu, o valor justo disso aí é 6 milhões e 100. O valor justo disso aí é 6 milhões e 100. Mas ele pagou mais, ele pagou 7 milhões e 600. Então, como eu tô, isso aqui está sendo o quê? Uma aquisição em separado, certo? Aquisição em separado. E a aquisição em separado, a gente vai registrar pelo custo de aquisição, mais os gastos com teste, mais os gastos com honorários profissionais, mais os gastos com o quê? Com benefício ao empregado, certo? Então, nesse caso aqui, vai ficar registrado com que valor? 7 milhões e 600 lá no intangível. Isso aqui independe de valor justo, certo? Ah, se fosse combinação de negócio, se fosse outra situação, é outra coisa. Ele está adquirindo aquisição em separada, certo? A aquisição em separada não vai ser por valor justo, vai ser o quê? O custo de aquisição. Então vai estar lá 7 milhões e 600 mil como intangível, certo? 7 milhões e 600 mil como intangível, portanto, a alternativa letra E. São características necessárias para a identificação de um ativo intangível. Apresentar a possibilidade concreta de reconhecimento no futuro. Falso, né? Isso caiu no auditor São Paulo de 2009, na época que surgiu os pronunciamentos, logo. Permitir a utilização em base confiável de controle, mesmo que a mensuração não possa ser feita em base fidedigna e tem indivisibilidade. Para você reconhecer, tem que ter divisibilidade. As três características, ó, é o quê? Identificabilidade, controle e gerar benefícios. Identificabilidade, controle e gerar benefícios. Ser identificável, controlado e gerar o quê? Benefícios econômicos futuro. Tá aí a alternativa correta, letra C. Ser identificável, controlado e gerar benefícios econômicos futuro. Beleza, letra C aí. T, indivisibilidade não tem que ser divisível. 28, a companhia CMN adquiriu um software por 20 mil. A empresa obteve um abatimento de 10% sobre esse preço e teve gastos adicionais no valor de 2.600 para que o software estivesse em condições de ser utilizado. Após um mês, a empresa decidiu transferir esse software para outro departamento, incorrendo em gastos adicionais de 1.800. Esse software deve ser contabilizado no ativo da empresa em reais. Ela adquiriu o software, o valor do software foi quanto, Silvio? Foi 20 mil. Ela teve um abatimento de 10%, 2 mil. Beleza? Sobre este preço, teve gastos adicionais de 2.600 para que o software estivesse em condições de ser utilizado. Após um mês, a empresa transferiu o software para outro departamento e gastou mais 1.800. Ele quer saber quais são os custos que você vai contabilizar no ativo intangível dessa empresa. Olha só, o valor, a gente já viu que tem que ser o custo de aquisição, né? Menos lá os tributos que você vai recuperar, né? Menos desconto, menos abatimento. Tem que somar, claro, os tributos não recuperáveis. E menos deduções e abatimentos. Aqui teve um abatimento de 10%, que a gente colocou aqui o abatimento. Aí depois teve outros gastos adicionais aqui para colocar nas condições pretendidas pela administração e depois ele começou a funcionar. A partir dali cessam-se os custos do intangível. Então esses outros aqui de 1.800 não vai incorporar o custo do intangível, certo? Então aquele intangível ele vai ficar registrado por quanto? Por 20.600. 20.600, portanto, a alternativa correta da questão 28 é letra C. Questão 29, a empresa Gama S.A. incorreu durante o exercício social de 2012 em gastos com atividades pré-operacionais, aquisição de software, um monte de coisa,
com base na resolução 1303 de 2010 do CFC, enquadra-se na definição de ativo intangível e podem ser reconhecidos no balanço patrimonial de uma empresa os gastos relacionados a atividades pré-operacionais e treinamento. Isso aqui é despesa. E não pode ser ativo intangível, despesa. Aquisição de softwares, licenças e franquias. Isso aqui sim, pode sim, lá no intangível. Aquisição de marcas, patentes e direitos de propriedade, sim, no intangível. Publicidade e reorganização, isso aqui é o quê? Isso são despesas. Portanto, item 2 e 3 apenas, alternativa correta, letra C. Questão 30. A respeito do reconhecimento e contabilização dos ativos intangíveis, é correto afirmar: ativos intangíveis, eles podem ser produzidos internamente pela entidade. Claro, né? Eles podem, né? Ele quer, é correto afirmar, ativos intangíveis podem ser produzidos internamente pela entidade, pode. A mensuração do custo não é fator primordial no seu reconhecimento. Claro, tem que ser provável que os benefícios fluirão para a empresa e você conseguir mensurar o custo com segurança. Portanto, falso aí. Os ativos intangíveis, eles podem ser inseparáveis da entidade que o possui, né? Olha só, né? Eles podem ser inseparáveis desde que os critérios de reconhecimento é divisibilidade, né? A separabilidade, ou então que eles decorram de direitos contratuais e legais, né? Mas a grande coisa no intangível é poder ser o quê? Separado. A especialização de corpo técnico pode ser reconhecida como ativo intangível? Não, porque essa especialização você não tem um controle sobre aquilo ali, né? Portanto, falso, ativos intangíveis não podem estar contidos em elementos que contêm substância física. Falso. A gente viu que ativos intangíveis eles podem estar, né, contidos em elementos que contêm substância física. É o caso, né, que a gente viu lá do software no disco, né? Portanto, falso. Então, a alternativa correta, ativos intangíveis, eles podem ser produzidos internamente pela entidade. Alternativa correta, letra A. Questão 31, assinale a opção que indica um custo que não é atribuível na mensuração. Aqui veio do ativo imobilizado, olha só, né? Ativo imobilizado, mas vamos lá, ativo imobilizado, nós temos, né? De revisão da aula anterior, a gente tem, quais são os gastos aí? Honorários profissionais, vai estar no imobilizado, né? Custo de pessoal empregado diretamente lá na construção do ativo imobilizado, né? Os honorários profissionais, benefício ao empregado, custo de frete, custo de preparação do local. Aí tem aqui os custos administrativos, e esses custos administrativos não incorporam ao custo do imobilizado. Questão 32, uma entidade adquiriu em reais, de forma separada, uma lista de clientes nas seguintes condições. Custo da compra da lista de clientes, 1.500.000, certo? 1.500.000, teve um abatimento, né, de 300.000 e teve um custo incorrido nessa introdução das listas, ou seja, para que esteja nas condições pretendidas pela administração. Considerando-se somente as informações apresentadas no termo do pronunciamento, o valor dessa lista de clientes registrada no ativo não circulante intangível em reais vai ser... Pessoal, isso aqui é uma coisa interessante, para você ver lá, olha só, a lista de clientes, você viu que não reconhece uma lista de clientes se ela for o quê? Se ela foi, né, gerada internamente. Certo? Mas aqui você está adquirindo uma lista de clientes terceira, ela vai ser reconhecida. Você comprou por 1.500.000, certo? Teve um abatimento de 300.000, mas teve 100.000 de custo incorrido nessa introdução dessa lista, né, de clientes, 100.000. Então o custo que vai ficar lá registrado vai ser quanto? 1.300.000, certo? 1.300.000, portanto, a alternativa correta aí, letra C. 33, questão caiu no concurso de auditor fiscal, penúltimo, né, 2012. A companhia Mercúrio inicia em janeiro de 2009 uma pesquisa para desenvolvimento de um protótipo de captação de energia solar. Quando concluído, será patenteado pela empresa. Até junho de 2009, a empresa já havia efetuado diversos gastos com pesquisa no valor de 200.000. Após essa data, com o avanço do processo de pesquisa, foi possível definir um critério confiável de controle, acumulação, identificação e registro do ativo intangível. No final de 2009, os gastos da empresa com as pesquisas totalizaram, né, 280.000 e o valor recuperável do ativo intangível incorporado foi de 100.000. Com base nessas informações, o registro contábil desse evento é muito comum ter esse tipo de questão, só que essa questão no concurso de auditor foi um pouquinho mal feita, né? Por que foi um pouquinho mal feita? Olha só, ele disse que estava, né,
um projeto lá de captação de um protótipo. Ele diz, quando concluído, será patenteado pela empresa. Até junho de 2009, junho, mês 6 de 2009, a empresa já havia efetuado diversos gastos com pesquisa no valor de 200 mil. Certo? Até aqui, gastos com pesquisa no valor de 200 mil. Aí ele fala, após essa data, com o avanço do processo de pesquisa, foi possível definir um critério de controle, acumulação, identificação e registro do ativo intangível. Então já não foi mais, aqui já estava já num processo de desenvolvimento. Mas dá para matar a questão, né? Que ele quis dizer que a partir daqui, com o avanço aí do processo, foi possível definir um critério confiável de controle, acumulação e identificação. E a partir daqui foi reconhecido o quê? O ativo intangível. Né? A partir daqui foi reconhecido o ativo intangível. Beleza. Aí no final de 2009, os gastos da empresa com pesquisa. Não era para ele falar mais isso. Não era para ele falar mais isso. Os gastos da empresa com protótipo. Né? Os gastos da empresa com protótipo foram de 280 mil. Eu ia saber que foi 200 mil aqui nessa fase de pesquisa e mais nessa fase outra aqui, que já tinha atendido os critérios de reconhecimento, mas quanto mais 80 mil. Certo? Eu não gostei muito, foi o que ele falou. Os gastos da empresa com pesquisa totalizaram 280 mil. É para ele colocar os gastos da empresa com protótipo. Ficava melhor. Mas não dava para você errar, né? Ia ter, então, gastou 200 mil aqui com mais 80 mil. Se foi 280 tudo, como já tinha gasto 200, gastou mais 80 a partir de junho, né? Então, como foi o registro contábil desse evento? Vamos ver aqui, né? Você vai jogar 280 mil em disponibilidade, tá certo? 280 mil. Mas a gente vai jogar lá tudo no ativo intangível, 280? Não. Por que não tudo no ativo intangível? Porque 200 foi naquela fase toda de pesquisa, vai ser despesa. 280 como despesa? Não, tem que ter 80 como intangível. Então vai colocar aqui em ativo intangível 80, despesa como 200 e disponibilidade como 280. Verdadeiro, letra C. E os outros aqui, né? Despesa como 80 e ativo intangível como 200, o contrário, não. Despesa como 80, ativo intangível como 100, perda por imparidade como 100. Também não. Olha só, né? Se você registrasse o intangível por um valor maior, a gente registrou o intangível por 80. Foi isso? 280, já tinha 280. Aí, como o valor, é por isso que ele daqui, o valor recuperável é 100, vai significar que aquele valor a empresa consegue recuperar. Então você não vai ter que reduzir. Agora, se você tivesse registrado o intangível por um valor maior de que 100, aí a gente deveria reduzir ele para 100. Certo? Aí poderia, né, nessa situação, você ter que contabilizar uma perda por impairment, uma perda por paridade. Certo? Mas não é o caso. Se eu registrei meu intangível por 80 e ele está me dizendo que o valor recuperável é 100, eu não vou fazer nada. É simplesmente que aquele valor a empresa consegue recuperar. Certo? Portanto, a alternativa correta, a letra C. Questão 34, questão aí. Os gastos incorridos, né, com marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares não podem ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio como um todo. Dessa forma, esses itens não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis. Isso é verdadeiro, mas isso é verdadeiro tomando cuidado. Os gastos incorridos, né, com essas coisas gerados tudo internamente, né, gerados internamente. Eles não vão ser reconhecidos justamente porque, né, os gastos, eles não vão poder ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio como um todo. Isso é verdadeiro. Durante a fase de pesquisa de um projeto interno, a entidade não está apta a demonstrar a existência de ativo intangível, que gerará prováveis benefícios econômicos futuros. Portanto, tais gastos devem ser reconhecidos como despesa quando incorrido. Gastos na fase de pesquisa vão ser reconhecidos como despesa quando incorrido. Perfeito. Os benefícios econômicos futuros gerados por ativo intangível podem incluir a receita de vendas de produtos ou serviços, redução de custos ou outros benefícios resultantes do uso, né? Pode incluir a receita de vendas de produtos ou serviços, redução do custo ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade. Verdadeiro. Após o seu reconhecimento inicial, o aumento de receita, diminuição de custo ou outros benefícios resultantes do uso. Após o seu reconhecimento inicial, se permitido legalmente, um ativo intangível ele pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado, que corresponde ao seu valor histórico à data da reavaliação. O erro está aí. Né? Após o seu reconhecimento inicial, ele pede a incorreta. Após o reconhecimento inicial, se permitido legalmente, um ativo intangível, ele, né, pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado, que corresponde ao seu valor justo na época, a data da reavaliação. Isso que é o conceito, né,
de reavaliação é você ter o valor justo no momento da reavaliação. Portanto, a alternativa errada, letra D de dado. Questão 35. Uma indústria, CFC aí de 2017, uma indústria adquiriu por 800 mil a patente para a fabricação de um determinado produto. Embora a patente garanta a fabricação exclusiva do produto por 20 anos, a indústria definiu que após 10 anos descontinuará a fabricação do produto e irá vender a patente a terceiros, inclusive com compromisso já firmado nesse sentido. Na data do registro contábil, estima que o valor residual é de 240 mil. Quer dizer, ó, o fabricante, né, ele dá lá por 20 anos, mas eu só vou usar por quanto tempo? Por 10 anos. E depois vou vender por quanto? Por 240 mil. E o valor de aquisição foi quanto? 800 mil. Tenho todas as informações que eu preciso para calcular o quê? A amortização. Ele quer saber a cota de amortização, né? A amortização anual vai ser igual o valor amortizável, né, dividido por quem? Pela vida útil. E quem é, Silvio, esse valor amortizável? Vai ser o valor de aquisição, outro valor que substitui o valor de aquisição, menos o valor residual. Valor de aquisição, 800 mil, menos o valor residual, 240 mil. Que isso eu vou ter 560 mil, vai ser o valor amortizável. 560 mil dividido pela vida útil. E a vida útil foi quanto tempo? 10 anos. Portanto, nós vamos ter ali uma amortização correspondente a 56 mil por ano. Alternativa correta aí do 35, letra C. Questão 36. Como parte de suas operações regulares do dia a dia, né, que envolve controle de pragas na agricultura, uma sociedade empresária reuniu informações suficientes para a construção de uma base de dados. Os custos relacionados à obtenção dos dados não puderam ser segregados das operações regulares de forma que fossem identificados. Olha só. Então eu vou pegar, né, como parte de suas operações regulares, o controle de praga, uma sociedade reunindo informações que ele quer construir uma base de dados. Os custos relacionados a essa obtenção da base de dados não podem ser segregados das operações regulares de forma que possam ser identificados. Ou seja, não houve o quê? Identificabilidade. Se não houve identificabilidade, eu vou poder reconhecer esse negócio aí como intangível? Não. Né? Ainda que esses dados precisem ser classificados e organizados sistemicamente para formar de fato uma base de dados, estima-se com confiabilidade que seu desenvolvimento em modelo estruturado proporcionará benefício econômico futuro na ordem de 20 milhões já trazidos ao valor presente. Considerando-se apenas informações apresentadas de acordo com a NBC TG04, revisada aí terceira vez ativo intangível, acerca dos gastos relacionados à obtenção dos dados elencados, é correto afirmar que, né, a base de dados deve ser reconhecida de imediato, cujo valor do ativo intangível vai ser de 20 milhões. Falso, você não vai reconhecer. Nenhum ativo intangível deve ser reconhecido até esse momento. Os gastos anteriores devem ser tratados como o quê? Como despesa. Exatamente, porque não houve identificabilidade. Eu não consegui desassociar o custo do resto dos outros ativos. Somente poderá ser reconhecido o ativo intangível pela sociedade empresária, que possui até então os dados, caso haja proposta de aquisição de controle. Nada a ver, né? Um ativo intangível será reconhecido pela sociedade empresária, que reuniu os dados, se houver mercado ativo para comercialização de base de dados, com compradores e vendedores dispostos a negociar se os preços forem públicos e conhecidos. Aqui, pessoal, olha só, aqui é aquela coisa, ele quis me enganar com aqueles critérios lá de reconhecimento, né? Lá do pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui, na realidade, os gastos lá com desenvolvimento, para você reconhecer no intangível, tem aquela série de coisas para você reconhecer aqueles gastos como intangível. Mas para chegar àquele momento, você tem que atender o quê? Tem que atender a definição. Isso aqui não foi atendida a definição de ativo intangível, certo? Que é a identificabilidade. Certo? Portanto, alternativa incorreta, a letra B de bola. 37. Considerando que, na correta contabilização de ativos intangíveis, os analistas contábeis devem ter atenção especial aos critérios de reconhecimento e mensuração, assinale a opção correta. Os valores aplicados em softwares, patentes, direitos autorais, listas de clientes, cota de importação e franquias devem ser reconhecidas como ativos intangíveis integrante do patrimônio da entidade. Né? Aí você fica assim, deixa eu ver, né? Os valores aplicados em softwares, a gente já viu, patente, né? Direitos autorais, lista de clientes, se isso foi, né, internamente, a gente não reconhece, né? Assim não ficou claro. A perda por redução ao valor recuperável não se aplica a ativos intangíveis. Falso.
aplica. Gastos aplicados em pesquisa e desenvolvimento são reconhecidos como ativos intangíveis independentes. Gasto com pesquisa é o quê? Despesa. Gasto com desenvolvimento pode ser ou não. Ativos intangíveis não pode ser classificado como mantido para venda. Falso. Eles podem sim ser classificados como mantido para venda. Um dos critérios para a identificação de um ativo intangível diz respeito à possibilidade de separação deste ativo dos demais pertencentes à entidade, de forma que ele possa ser vendido, transferido, licenciado, alugado. Perfeito. Aqui está a resposta correta. Um dos critérios para a identificação, porque são dois. Né? Um é esse, a divisibilidade, e o outro é o quê? É se ele decorrer de quê? De direitos contratuais ou legais. Certinho aqui, ó. Beleza. Então, os valores aplicados, ele está falando aplicado internamente, né? Em patentes, direitos autorais, listas de clientes, né? Porque ele está dizendo que deve ser reconhecido, né? Não deve. Isso aí você não deve reconhecer aí como ativo intangível. Portanto, falso. Alternativa correta, letra E. 38. A empresa Alicacó S.A. iniciou em julho de 2016 um projeto de sistemas coordenado pela sua área de TI para venda futura. Até o final de novembro de 2016, a empresa tinha incorrido em gasto no valor de 500 mil. Ó, até aqui quando foi novembro de 16, ele já tinha gasto aqui 500 mil. Em 1º do 12, a empresa tinha, né, incorridos até novembro. Beleza. Em 1º do 12, a empresa conseguiu demonstrar a viabilidade econômica do projeto. Aqui ele começou, né, no mês 12, a viabilidade econômica do projeto. Em dezembro de 2016, os gastos com desenvolvimento foram de 300 mil. Ó, 300 mil quando ele mostrou a viabilidade econômica. Totalizando um gasto de 800 mil. Beleza. Totalizando um gasto de 800 mil para o desenvolvimento do referido projeto. Sabendo que o valor recuperável estimado em 31/12 era 400 mil, o valor referente que a empresa deveria ter apresentado na conta do intangível. Então, quanto é que ela vai classificar no intangível? 800 mil, mas aqueles 500 mil aqui foram despesa. Então, só vai reconhecer no intangível quanto? Vai reconhecer no intangível 300 mil. Certo? Vai reconhecer no intangível 300 mil. E ele está me dizendo que o valor recuperável é 400. Então não vou fazer nada. Se o valor recuperável é 400, ele tem que ficar, né, por valor de 300, porque consegue recuperar. Agora, se esse intangível aqui ele tivesse com valor de 800, aí eu teria que reduzir por 400, porque teria uma parte daquele valor que não seria recuperado, certo? Mas esse valor aí é um valor que é um valor recuperável, certo? Então consegue recuperar e vai ficar com um valor de 300 mil. Você vê que é costume aí a FCC fazer esse tipo de questão, né? Reiteradamente. Portanto, 300 mil, alternativa correta, letra E. Questão 39, ativos intangíveis com vida útil indefinida são mensurados. Com vida útil indefinida, eles não vão sofrer o quê? Eles não sofrerão amortização, né? Eles não vão sofrer amortização. Pelo custo, menos amortização acumulada, falso. Pelo justo, estão sujeitos ao teste, não. Vai ser pelo custo, menos a eventual perda acumulada por redução ao valor recuperável. Por quê? Porque eles não sofrem, né, amortização. Custo menos amortização acumulada e estão sujeitos ao teste de redução ao valor recuperável. Essa letra E seria se eles fossem ativos intangíveis com vida útil definida. Mas ele falou que a vida útil é o quê? É indefinida, então não sofre amortização. Alternativa correta aí, letra C. Questão 40. No dia 1/1 de X1, a empresa XYZ contratou a empresa ABC para desenvolver um sistema de informática integrado. O valor orçado inicialmente para o desenvolvimento do sistema foi de 600 mil. O valor orçado, orçamento lá 600 mil, com prazo de 12 meses para a conclusão. O pagamento do serviço ocorrerá 6 meses após a conclusão do trabalho e será feito em uma parcela única. No transcorrer da implantação do sistema, o valor foi reduzido para 580 mil. Quando ele foi ver, o valor orçado foi 600, mas conseguiu efetivamente fazer por 580 e o sistema foi entregue em 31/10 de X1. Então foi entregue em 31/10 de X1 e custou, ó, o sistema foi reduzido para 580. Esse foi o custo mesmo, de quanto? De 580 mil. No dia 1º/1 de X1, pagamento ocorreria 6 meses após a construção do trabalho e será feito lá em parcela única. O valor foi o quê? 580, que vai ser pago posteriormente. Aí a gente, nesse momento aqui, ó, quando concluiu, em 31/10, você chegou lá, debitou, ó, debitou intangível, né? Debitou intangível e creditou quem? Creditou contas a pagar, né? Contas a pagar, fornecedores, o que foi lá, no valor de quanto? De 580 mil. Isso em 31/10 de X1, quando você recebeu.
No dia 1º do 11 de X1 foram identificados problemas de sua utilização, dado o envio incompleto de informações por parte da empresa XYZ. A empresa, ela deu informações incorretas, incompletas. Isso gerará mais 2 meses de trabalho para que o sistema funcione adequadamente. A empresa ABC cobrará mais 30 mil pelos ajustes, certo? Vai cobrar mais 30 mil pelos ajustes e sei lá como é que vai ser feito, né? Lá na época lá que ele foi entregar, vamos supor que entregou isso em fevereiro de X2, né? Ou seja, posterior, foi em janeiro, aí vai pagar lá, né? Pessoal, aí o que é que acontece? Esse gasto aqui depois, né? Ele vai ser considerado o quê? Ele vai ser considerado intangível, certo? Vai ser considerado intangível. Por quê? Porque aquele intangível, ele ainda não estava nas condições pretendidas pela administração, certo? Então, na realidade, ao fim e ao cabo, quando chegar lá no final, aquele valor ali daqueles 30 mil subsequentes, eles vão ser registrados também no intangível. Agora, o interessante é que ele te pede o seguinte, ó, o registro da operação no mês de outubro, certo? O registro dessa operação aqui no mês de outubro, o registro da operação no mês de outubro é isso aqui. E esse fato só foi constatado depois, certo? Esse fato só foi constatado depois. Então, em outubro, você vai registrar o quê? Débito de intangível, crédito lá de contas a pagar, o que for, no valor de quanto? De 580 mil. Então, débito de intangível e crédito de contas a pagar no valor de 580 mil. Beleza? Ah, Silvio, e aí despesa, o resto ia ser despesa, o resto ia ser intangível. Isso vai acontecer o quê? Isso vai acontecer posteriormente, certo? Mas, naquele momento, ele pede o lançamento em outubro. Em outubro você não sabia nem que ia ser devolvido, né? Portanto, alternativa letra A. Questão 41. A empresa Nariz Entupido tenta desenvolver remédios para combater gripes e resfriados. Na intenção de ganhar participação no mercado, a empresa está sempre em busca de novidades. Na fase de pesquisa de um remédio, utilizando a escama de sardinha, foram investidos 50 mil. Após a pesquisa indicar que é viável a produção e comercialização desse produto, foram gastos 120 mil. Além desses valores, foram ainda desembolsados 15 mil para treinar todos os consultores de venda, de modo a recuperar o mais rápido possível os recursos já investidos em pesquisa e desenvolvimento. Considerando que a empresa Nariz Entupido possui ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a operação acima deve ser evidenciada nas suas demonstrações contábeis da seguinte forma. Vamos lá. Nariz Entupido, né? Ele disse aí que está, né, na fase de pesquisa de um remédio, né? Foram investidos, na fase de pesquisa foram investidos quanto? 50 mil. Esses 50 mil vai ser o quê? Vai ser despesa, certo? Esses 50 mil vai ser despesa. Após a pesquisa indicar que é viável, foram gastos mais 120 mil. Esses 120 mil já foi viável, já foi, ele está me dizendo que já é para reconhecer aquilo como o quê? Como intangível, 120 mil. Além desses valores, foram ainda desembolsados 15 mil para os consultores de venda. Isso aqui vai ser uma despesa com o quê? Comercial. Despesa comercial de mais 15 mil, certo? Aí, beleza. Aí, pessoal, eu já sei que 50 mil vai ser com pesquisa e aqueles 50 mil com pesquisa vai ser despesa, certo? 120 mil vai ser intangível. E mais 15 mil vão ser despesa. 15 mil serão também de despesa. Qual é a diferença aí dessas despesas? Que essa despesa aqui, ó, essa despesa da fase, né, na fase de pesquisa, essa despesa você vai acabar tendo que divulgá-las, certo? A gente vai divulgar em notas explicativas. Então você vai ter 50 mil, 120 mil que vai ser registrado no intangível, 65 mil como despesa. Sendo que aquela despesa aqui, ó, H1 pesquisa, você vai ter que divulgar em notas explicativas. E a outra despesas com vendas você não tem necessidade. Não é um fato que tenha relevância para você divulgar em notas explicativas, certo? Aí vamos ver 120 mil como ativo intangível e 65 mil como despesa, sendo que a nota explicativa deve divulgar um investimento de 50 mil em pesquisa. Está perfeito isso aqui, ó. 120 mil como ativo intangível, 65 mil como pesquisa, despesa, sendo que aqueles 50 mil que forem em pesquisa vão ser divulgados em notas explicativas. Ele vem o outro, 135 mil, não, é 120. Só de cara, só você sabendo, só isso aí já matava a questão, 120 mil. Né? Então, pessoal, né, aí a gente finaliza aí mais uma aula, né, uma aula na qual a gente, né, trabalhou aí esse pronunciamento e a gente resolveu bastante questões, né? Essas aulas aí de alguns pronunciamentos
vai ter uma carga forte de teoria e que vocês devem ter visto que hoje é uma coisa, né, predominante aí nas provas de contabilidade. Essa coisa do texto de pronunciamento. Então, é muito importante a gente estar mostrando aqui, para a gente estar debatendo, para a gente estar, né, olhando, consolidando aí esses textos do pronunciamento e depois fazendo questões para a gente consolidar aí essa coisa, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito mais da contabilidade de número, pá, pá, aquela coisa toda, mas a gente não pode se descuidar dessa tendência que está tendo, né? E peço só um pouquinho de paciência, a gente mostra mais alguma coisa, porque o que é que acontece? Se eu, às vezes, só falar, né? Você, quando pegar o texto do pronunciamento, muitas vezes você vai se sentir assim, né? Até com a autoestima lá muito ruim, vai dizer assim, poxa, eu não consigo entender esse pronunciamento. Então, por isso que eu acho interessante a gente ir esmiuçando, ir detalhando, né? Para que você fique com a autoestima lá em cima, que a gente chegue aí para jogar duro aí nessa prova, beleza, pessoal? Então a gente fez mais uma varredura aí nesse pronunciamento que eu digo assim, extremamente importante aí para os concursos mais variados, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.